Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta segunda-feira abençoada por Deus, João capítulo 8, versículo de 1 a 11. João capítulo 8, de 1 a 11. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou e começou a ensinar. Escribas e fariseus trouxeram uma mulher que fora pega em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou que na lei apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a respeito disso? Perguntou então, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles estavam insistindo, ergueu-se e disse: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras sentiram-se acusados pela sua própria consciência. Eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho me acompanhe pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra e Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria ter você aqui, Deus abençoe grandemente a sua vida. O evangelho desta segunda-feira, que evangelho espetacular, vem falar da mulher adúltera. Nesse tempo de conversão que é o tempo da quaresma, a igreja hoje nos convida a contemplar essa cena belíssima deste evangelho, o evangelho de João, em que alguns homens que se dizem peritos da interpretação da lei, perguntam a Jesus o que devem fazer com a mulher que foi pega em adultério. É que um pecado que na lei de Moisés era punido com apedrejamento. Naquela época, no Antigo Testamento, as mulheres que eram pegas em adultério eram apedrejadas em praça pública, A pergunta que eles fazem a Jesus apresenta um dilema difícil de resolver. Deve escolher entre, olha só que magnífico, escolher de cumprir a justiça ou dar a sentença de morte ou até mesmo violar a lei. Era óbvio que ele estava esperando Jesus dar a sentença de morte para a mulher. Mas não foi isso que Jesus fez, A cena é profundamente dramática, sim. A vida dessa mulher depende da decisão de Jesus. Mas também está em jogo a própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode ser acusado de incitar uma grave transgressão do que é mandado, Tirando a importância diante dos olhos de todo o povo dos preceitos da lei divina. Eles estavam esperando que Jesus acusasse aquela mulher. Era isso que os escribas, que os fariseus queriam, que Jesus acusasse aquela mulher. Mas a reação de Jesus ela foi fenomenal. Mas aqui eu quero abrir um parênteses e dizer, por que somente aquela mulher pecou? E os homens que ela saía, não pecou também? Fecha parênteses. Fica essa reflexão. Porque somente a mulher era descriminalizada, E Jesus veio romper. Porque quando Jesus estava lá ensinando, eles interrompem Jesus, coloca a mulher lá no meio, coloca ela, expõe o problema dela, expõe o pecado daquela mulher a público, E fala para Jesus, na lei fala que a gente tem que apedrejar. O que o senhor disse a respeito disso? Era óbvio que eles queriam que Jesus falasse que tinha que matar aquela mulher. Mas eles não queriam somente isso, eles queriam colocar Jesus à prova, porque é uma situação delicada. Mas Jesus, com muita sabedoria, escreveu no chão, fez um risco, e eles insistindo, Jesus, o que a gente faz? Fala pra gente. Jesus então respondeu: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra.
E houve um grande silêncio, porque eram todos pecadores, assim como aquela mulher. E um a um foi saindo com vergonha, condenados pela sua própria consciência, e foi saindo um por um, até que ficou Jesus e a mulher. Jesus faz uma pergunta para ela: cadê os que te condenaram? Cadê aqueles que apontou o dedo para você? Não estão aqui. Ela disse: não tem ninguém. Jesus então dá uma resposta magnífica, dizendo: vá em paz, porque nem eu te condeno. Porém, não torne a pecar. Não torne a pecar. Não importa o pecado que você está vivendo, que você viveu, que você tem enfrentado. Não importa o pecado que você esteja. O importante é deixar o pecado e seguir uma vida nova. Foi isso que Jesus deu para essa mulher. Uma chance dela viver uma vida nova. E ela viveu essa vida nova. Então nós devemos, quando recebemos de Deus uma segunda chance, porque Deus nos dá uma segunda chance. Deus te dá uma segunda chance. Você tem que aproveitar. Aproveitar mesmo. Aproveitar porque Jesus deu a ela e nos dá uma segunda chance. Quando ele diz: não tornes a pecar. Não tornes a pecar. Então, amados irmãos, eu não sei qual lado deste evangelho que você se encontra hoje. Se você está como essa mulher cheia de pecados em busca de Jesus, que é o perfeito, ou você está do lado daqueles homens que só querem condenar aquele pobre irmão que entra na igreja cheio de pecado. Que lado que você está? Responda para você mesmo. Deus abençoe, uma ótima semana. Deus ilumine seus passos, a sua família e guie a sua vida. Hoje temos um grupo de oração. Aparece lá, vamos rezar conosco às 20 horas em nossa paróquia. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe. Não se esqueça de compartilhar.